estamos em condições. Então, damos por iniciada essa audiência pública, solicito ao nosso diretor legislativo que comande agora os que já estão inscritos, as inscrições, enfim, o desenrolar da audiência. Por favor, Luiz Afonso. Perfeito, presidente. As regras tradicionais da nossa audiência são as seguintes. Inicia-se com o secretário André Barbosa, da Administração e Patrimônio, fazendo a explanação do projeto, que é o PLCE 002/22, que trata da instituição do Plano de Gestão do Patrimônio Imobiliário do município. Depois nós teremos falas das inscrições que nós já estamos recebendo via chat a partir de agora. E se houver algum vereador presente, também tem oportunidade de fazer uso da palavra. E ao final, o secretário faz as suas considerações finais. A nossa audiência está sendo transmitida pela TV Câmara, através do YouTube, e também pelos canais digitais da TV Legislativa e também do canal aberto, 11.3. Secretário André, se estiver em condições, está à sua disposição. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Luiz. Quero cumprimentar a todos, desejar uma boa noite. E eu só vou pedir licença, Luiz, se eu posso compartilhar minha tela aqui com uma pequena apresentação do projeto, para facilitar a compreensão de todos. Perfeito, fica à vontade, está habilitado. Aqui. Perfeito. Aparece, vocês estão enxergando aí? Perfeitamente. E eu aqui não estou enxergando a minha tela, só um pouquinho. Agora aqui, sim. Tá. Bom, o programa de gestão do patrimônio imobiliário, ele tá descrito aí no PLC 002/22. Então, eu vou passando aqui. Eu procurei colocar algumas premissas ali, um escopo do que a gente vai fazer, dentro do que a gente vai abordar hoje aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre as premissas e objetivos do projeto, o escopo, as principais inovações, vou falar um pouco sobre a venda direta, o fundo patrimônio, os imóveis para gestão, que consta do anexo, e os benefícios e impactos para a nossa cidade. Então, esta é a nossa agenda, Bom, em relação às premissas, o projeto ele objetiva, uma revisão do regime jurídico do patrimônio imobiliário, em decorrência daquela lei complementar 866 de 2019, que ela foi declarada inconstitucional. Acho que todos que conhecem a matéria sabem do que eu estou falando, porque foi aprovado na Câmara Municipal um projeto de lei que autorizava o Executivo a fazer a gestão, a alienação de imóveis, sem que a Câmara tivesse ciência de quais os imóveis. Então, essa lei foi declarada inconstitucional porque realmente toda autorização de alienação de imóveis tem que passar pela Câmara e o Poder Legislativo tem que saber qual o imóvel que o Executivo pretende alienar ou permutar. Então, além da iniciativa de promover uma inovação na gestão do patrimônio, tem essa questão jurídica que a gente precisa enfrentar. Os objetivos do projeto. Bom, a gente pretende, como tem orientado o prefeito Melo desde o início da gestão, promover um uso adequado dos imóveis municipais, tanto que ele, ao recriar a Secretaria da Administração, agregou o nome Patrimônio. Então, nós temos hoje uma Secretaria de Administração e Patrimônio, justamente para a gente valorizar essa gestão. Então, a gente pretende, sim, viabilizar investimentos em reformas e construções para melhoria dos imóveis do município, e também alinhar os processos de gestão e administração do patrimônio, que hoje realmente a gente tem muita dificuldade de fazer isso em Porto Alegre. O escopo do projeto é instituir um programa de gestão do patrimônio imobiliário, que visa aí aprimorar e simplificar a gestão dos imóveis, e também criar um fundo municipal, que é o Fundo Patrimônio, que é para reforma, restauração e manutenção dos próprios municipais, que também vai viabilizar
a realização de obras, reformas, o cercamento, a limpeza, a capina, o PPCI dos próprios municipais e também investimento em regularização fundiária. Então, todos os recursos provenientes de alienações e também das permissões de uso onerosas vão para esse fundo, e esse fundo vai servir para realmente a gente conseguir investir, né, no nosso patrimônio e mantê-lo, ele preservá-lo, né? Então, esse é o escopo do projeto. O que eu diria aos senhores como principais inovações, né? Quero rapidamente dizer que a gente pretende diversificar os processos de gestão. Então, por exemplo, nós temos hoje em cada prédio do município, inclusive a sede da prefeitura, daqui onde eu estou falando, e também em relação ao prédio novo que foi adquirido, né, da antiga Habitasul, nós temos uma licitação para cada serviço no município. Então, nós licitamos para fazer a manutenção dos elevadores, uma empresa específica, nós licitamos para fazer a manutenção e a limpeza dos imóveis, né, o serviço de limpeza, também a zeladoria. Então, todos esses contratos, a gente vai conseguir, através de uma facility, né, concentrar tudo isso. Então, a nossa ideia é contratar uma empresa no mercado especializada para fazer esta gestão condominial, né, e ter um contrato só que abranja todas essas facilidades, né? Então, por isso que a gente utiliza como facility. Esse modelo já é utilizado em muitas cidades, né, inclusive no governo federal. Já utiliza esse modelo, concentrando numa empresa só, que tenha know-how nesse tipo de serviço e que possa nos atender de forma unificada, sem a necessidade de nós promovermos várias licitações para atingir esse objetivo. Também, como inovação, a gente quer aprimorar os processos de gestão. Então, hoje nós não temos previsão na lei para venda em lote de imóveis, né? Muito embora, em alguns casos, tenha sido feito, né? Mas nós vamos prever na legislação essa possibilidade de venda em lote. Qual a vantagem disso? A vantagem é que a gente vai poder incluir aqueles imóveis pouco atrativos, como nesgas, né? Imóveis que muitas vezes demograficamente não esteja bem localizado, a gente consegue colocar num lote e fazer a venda conjunta, né? E conseguir um bom valor em relação a isso. Então, isto é uma inovação, né? A gente pretende fazer todos os procedimentos para a venda dos imóveis por meio eletrônico, né? Com a utilização de sistemas que a gente já está desenvolvendo em conjunto com a Procem. Então, nós teremos um site próprio para isso, né? Claro, vai se assemelhar, inclusive, a uma imobiliária, como é no setor privado, onde o interessado vai poder escolher lá e verificar as condições com fotos, valores, né? E ter acesso a todos os imóveis inservíveis que estão colocados à alienação, né? Então, a gente pode também utilizar o site do governo federal, que é o Vendas.gov, e também o site do Banrisul, né? Mas, como eu disse, nós estamos trabalhando para a construção do nosso site próprio, né? Então, e faremos todo o processo por meio eletrônico. As avaliações simplificadas, né? Nós temos esse gargalo hoje no município, que é a avaliação de imóvel, em que pese a Fazenda consiga, sim, fazer um bom trabalho em relação a isso, como tem um volume muito grande, né? E muitas vezes essa avaliação ela demora muito para ser entregue, né? Então, a gente vai conseguir fazer parcerias, né, com órgãos públicos federais e estaduais, como a Caixa, o Banrisul e também o BRDE, né, para que eles também possam fazer a avaliação desses imóveis, né, sem a necessidade de homologação pela Secretaria da Fazenda. Então, o poder público vai poder utilizar e lançar mão desses benefícios, dessas possibilidades. E também tem uma previsão no projeto de que aqueles terrenos menores, né, até 250 metros, né, a gente pode utilizar o valor venal, né, previsto no IPTU como valor de avaliação para venda. E quando eu falo venda, mas é para gestão, permuta, né, todo esse tipo de situação. Também como inovação é a gestão compartilhada. Então, o município vai poder se socorrer de empresas privadas, né, por meio de licitação, e também de bancos e entidades públicas, através de acordos, né, e termos de cooperação,
para que a gente possa, em conjunto, fazer uma análise de mercado, né, por especialistas, até para nos dar uma consultoria. O que é melhor, vender individualmente, vender por lote, né? Fazer uma execução aí de cadastramento de imóveis, regularização, também avaliação e alienação. Então, a gente pode sim, né, é uma possibilidade de a gente buscar isso, esse apoio na iniciativa privada e também em outros órgãos públicos, que já tem também bastante know-how nisso. Outra inovação é qualquer cidadão pode manifestar o interesse na aquisição do imóvel. Né? Basta fazer o requerimento, né, junto à Secretaria de Administração, né, pode ser também via sistema, né, desde que se preserve o interesse público, o imóvel pode ser alienado, né, mediante licitação. Então, é interessante isso, né, porque o cidadão, acessando o site, pode se interessar por qualquer imóvel do município, né, ou porque ele é lindeiro, ou porque é um investidor, né, ele pode fazer uma proposta, né, e ele tem um privilégio lá na frente, que é falar por último no leilão. Então, depois de todos os lances, o cidadão que iniciou o processo vai ter o privilégio de dar a última palavra. Então, a gente não consegue, a gente não fere aí o princípio da isonomia e também vamos buscar uma melhor eficiência nos leilões e o município pode arrecadar mais com os seus ativos. Né? Esse modelo já está funcionando bem na União. Então, a gente pretende implementar isso também aqui em Porto Alegre. A venda direta também é uma grande inovação, porque os leilões, né, ou concorrências que forem declarados deserto, né, ou fracassado por 2 vezes consecutivas, autorizam o município a fazer a venda direta. Então, nós não precisamos insistir na publicação de editais, né, se o mercado em si não demonstra interesse. A gente vai poder, sim, fazer a venda direta pelo valor da avaliação. Então, não há prejuízo algum no município, mas é uma ferramenta que agiliza o processo. Né? E também a gente vai poder ali, diretor, fazer alienação através de corretagem. Né? Então, os corretores de imóveis também, sabedouro daqueles imóveis que já tiveram um leilão ou concorrência fracassada, né? Mediante um cadastramento no município, eles terão acesso a essas informações e podem nos auxiliar na alienação desses bens, né? Claro que o comprador é que vai suportar aí o pagamento dos valores de corretagem. Bom, os imóveis para gestão. O PLC, né, 002/22, ele contém uma lista anexa para que os vereadores tenham acesso, né, aos imóveis que inicialmente estarão aptos à gestão do município, né? Quando eu falo gestão, né, é tanto para alienação, para permuta por outros imóveis, por área construída, doação, investidura, dação em pagamento e outras modalidades, né? Então, quando nós falamos gestão, envolve tudo isso, não somente a alienação. Então, essa primeira lista tem 93 imóveis dominiais, né, em várias regiões da cidade, que estarão ali, que passarão pelo crivo dos vereadores, para que eles saibam quais os imóveis que vão compor, né, inicialmente, esta carteira de ativos, né, que vão integrar a primeira leva, né, nesse novo modelo que a gente está apresentando. Então, claro que futuramente, nós sempre que incluirmos novos imóveis nessa lista, encaminharemos para a Câmara de Vereadores para que passe pelo mesmo crivo. Bom, sobre o Fundo Patrimônio, que é um fundo, né, de modernização, de reforma do patrimônio municipal, ele decorre, né, hoje de um problema que nós temos que resolver. Nós temos hoje todos os recursos, né, que são produtos da alienação de imóveis do município e também dos termos de permissão de uso onerosos, eles vão para um fundo, né, de reforma e desenvolvimento municipal. Este fundo, ele serve para pagar déficit previdenciário, RPV, né, precatórios. Então, o dinheiro dos ativos e também dos TPUs onerosos,
eles não revertem para a manutenção do patrimônio hoje. Eles vão para outras finalidades, né? Então, isso é uma correção que a gente precisa fazer, né? Nós precisamos usar o valor dos próprios para manutenção daqueles imóveis que permanecerão com o uso do poder público, né? Então, a situação era aquela, né? Que a situação proposta vai possibilitar, né, que nós façamos a construção, a ampliação e o retrofit de imóveis municipais, que a gente possa fazer obras, manutenção, aquisição e reparos do mobiliário urbano do centro de Porto Alegre, avaliações imobiliárias, nós temos custo para isso, né, com avaliações imobiliárias. Podemos investir também no programa de regularização fundiária de interesse social, que hoje é muito importante, a gente precisa de dinheiro para isso e não tem, né? Reforma, manutenção, cercamento dos imóveis, calçamento, limpeza e capina de terrenos próprios, né? É difícil a gente conseguir reservar dinheiro no orçamento para isso. A elaboração de projetos e execução de PPCI dos imóveis, nós vamos poder utilizar dinheiro do fundo para isso. As despesas relacionadas à regularização registral dos imóveis. Nós estamos no meio de um processo de inventário inédito dos imóveis do município e que vai resultar numa demanda enorme para a regularização, né? Nós vamos ter que unificar várias matrículas, desmembrar várias matrículas, e isso tem um custo enorme, e nós não temos orçamento para isso, né? Só para você ter uma ideia, aquele imóvel onde está construído ali o Tesourinha, nós temos cerca de 25 matrículas embaixo, né? Mas ele conta como, na verdade, fisicamente é um imóvel só, mas na conta lá do número de registros imobiliários são 24 registros imobiliários. Então, nós vamos ter que unificar aquela matrícula e nós temos um gasto com isso, né? E muitas vezes não é feito porque não há dinheiro no orçamento para isso. Então, a nossa proposta é que também o fundo custeie esse tipo de despesa, né? E também para todos os projetos que objetivem o incremento, né, de receitas municipais, modernização, informatização e racionalização da gestão do patrimônio. Então, eu cito como exemplo esse prédio aqui, onde eu estou aqui na Siqueira Campos. É um prédio da década de 70, se eu não estou enganado, tá? Ou mais, acho que é mais antigo. E ele precisa de uma reforma. Então, nós precisamos contratar uma empresa para fazer um projeto, né? Isso não tem sido feito porque o valor cobrado não tem previsão orçamentária. Então, a gente vai poder, assim como esse prédio aqui do município, contratar projetos para a reforma de vários imóveis do município que hoje estão sucateados e abandonados ao longo do tempo, né? Então, há uma diferença enorme do que ocorre hoje com o produto da venda de imóveis e TPUs onerosos, com o que a gente está propondo agora neste PLC que está na Câmara de Vereadores. O que esse fundo ainda se propõe? Extinguir o Funmercado, que foi criado em 1987. Esse Funmercado, ele previa a destinação, né, de todo o valor arrecadado do mercado para reinvestir no próprio mercado. Mas, como eu disse, os valores acabavam sendo investidos em outras coisas, com as urgências da gestão, e o mercado acabou se deteriorando por falta de investimento. Então, a gente pretende corrigir isso, né? E está previsto no projeto de lei que todo o produto atual, né, da venda dos TPUs onerosos do mercado, que, por sinal, esta gestão, sob a liderança do prefeito Melo e do vice-prefeito Ricardo, reduziu drasticamente a inadimplência, né? Nós recentemente assinamos os novos TPUs com os mercadeiros e nós, quando assumimos lá em janeiro do ano passado, o índice de inadimplência era de quase 40%. Hoje é 0%. Nós fizemos novos TPUs e todos tinham que comprovar que estavam adimplentes com o município. Então, todos os mercadeiros hoje, né, com exceção de 5 dos 104 que nós temos, né, fora os que estão desocupados, né, a maioria, a imensa maioria, está completamente em dia, né? Então, todo esse valor arrecadado com o mercado público das outorgas, eles serão obrigatoriamente reinvestidos no mercado. Então, o mercado, sim, vai ter uma garantia
de que esse dinheiro não vai para outras finalidades, vai ser reinvestido no mercado público. Então, todas aquelas previsões contidas lá no Fundo Mercado, elas vão ser absorvidas por esse novo fundo. Então, é importante dizer que, na medida em que a gente vai extinguir o Fundo Mercado, nós não vamos criar mais um fundo, né? Nós extinguiremos um e criaremos outro. Então, não há um aumento no número de fundos no município. O fundo será gerado, né? Gerido, né? Por um colegiado de 5, né, secretarias, liderada lá pelo gabinete do nosso prefeito, Secretaria de Administração e Patrimônio, Secretaria Municipal de Fazenda, a Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos e também a Procuradoria-Geral do município. Então, vai ser um colegiado que vai fazer, transversal, né, que vai fazer a gestão deste fundo. Então, diretor e presidente e demais colegas, nós, em geral, né, teremos aí para o município vários benefícios, né, como uma eficiência maior na gestão dos imóveis municipais, um incremento de receitas, né, e redução de custos na administração, né, de imóveis inservíveis e ociosos. Esses imóveis inservíveis e ociosos, eles geram um custo enorme para o município, na capina, na roçada, no cercamento, né? Na vigilância, enfim, um custo que acaba tornando tornando a gestão impraticável, né? E também a gente pretende, sim, com todo cuidado aí, fazer um aproveitamento, né, desses ativos para viabilizar obras e reformas, né, de bens públicos que vão continuar servindo ao município e à sociedade. Falando em sociedade, os benefícios para a sociedade, né, nós temos como atendimento ao interesse público e a função social da propriedade, que é o que interessa, né? Hoje nós não temos, né, em linhas gerais, este objetivo atendido, porque nós temos muitos imóveis inservíveis e que estão ali abandonados ao longo do tempo, né? Então, a gente vai, sim, conseguir dar uma função social para essa propriedade adequada, né? Também fazer a qualificação dos espaços públicos e da infraestrutura urbana. A gente vai conseguir, sim, com os imóveis que nós vamos ficar e também com o produto da venda daqueles que a gente vai vender ou vai permutar por obra construída, fazer, sim, uma qualificação dos espaços públicos, né? E para a economia local, né, fomentar, sim, a construção civil, as avaliações e demais segmentos do setor imobiliário, né, na medida em que a gente coloca imóveis que não servem mais para o poder público por várias razões, mas vai servir, sim, para iniciativas aí da construção civil e vai fomentar com isso, né, oportunidades de novos negócios e também geração de emprego e renda. E também a inserção, né, claro, desses imóveis no mercado imobiliário. Então, em resumo, são esses os benefícios, né, e impactos que a gente pretende com esse projeto que é inovador, né? Inovador. Este modelo já está sendo aplicado no governo federal com muito sucesso, no governo estadual e em várias outras capitais. Claro que a gente buscou inspiração, né, no governo federal e em outras cidades, né, do Brasil e, claro, no nosso estado, mas aprimoramos aqui para a nossa realidade e eu posso dizer, senhores, que realmente nós temos um bom projeto que vai colocar a gestão do patrimônio público, né, de Porto Alegre num outro patamar, vai valorizá-lo, vai cuidá-lo e realmente vai tornar este patrimônio útil para a sociedade e adequado para a sociedade e também para todos aqueles cidadãos que usam, né, os órgãos públicos e também para o próprio servidor que vai ter, sim, condições melhores de trabalho com imóveis modernos, reformados e adequados. Então, Luiz, eu estou à disposição aí, né? Eu sei que a matéria ela é bem específica, mas eu de certa forma, em linhas gerais, salientei o que nós entendemos que seja o principal, né, do projeto. Tá bem? Estou à disposição de vocês aí. Perfeito. Muito obrigado, secretário
André, eu pedi a gentileza. Temos inscritos, Luiz Afonso? Temos sim. Eu só vou pedir para o secretário André desbloquear a tela ali e que ele pedir a gentileza também, secretário, do senhor nos enviar a apresentação, aí pode ser aqui pelo Farei isso sim. Farei pelo isso WhatsApp aqui para mim, para colocarmos na taquigrafia aqui junto aos registros. Eu não sei se eu já desbloqueei, já tirei a apresentação? Ainda está comigo aqui. Aqui, stop share. Tá. Agora sim. Nós temos um inscrito, o primeiro inscrito é o arquiteto Marcelo Alê. Por favor, arquiteto Marcelo Alê. Bom, boa tarde ou boa noite, secretário e demais participantes. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, são duas, mas eu vou procurar ser bem rápido. A primeira é mais para constatar, eu acredito que a resposta seja sim, é se o que se entende por patrimônio imobiliário também contempla terrenos não edificados, não só edificações. Correto? Tá. Sim, todos os imóveis, edificados e não edificados. Próprios municipais, tá. Próprios municipais. Bom, a partir daí, isso abre em tese, uma possibilidade muito interessante da gente resolver melhor problemas de qualificação urbana, vamos dizer assim, programas de desenho urbano, que são muito difíceis por esse tipo de amarras que o senhor comentou. Então, assim, eu pergunto se, dentre essas qualificações genericamente colocadas, interesse público, também se contempla propostas de ocupação comercial desse terreno, dentro dessas modalidades de alienação e de permuta, enfim. Também se contempla isso a partir do privado ou a partir também da própria iniciativa do governo municipal. Digo isso porque a gente, especificamente num assunto que me é bem próximo, a gente tem diversos pedacinhos, vamos dizer assim, de terrenos na orla de Porto Alegre, alguns deles que são da prefeitura, outros que podem ser adquiridos, enfim, fazer um remanejamento, uma composição dessas áreas para que a gente consiga avançar na urbanização qualificadora dessas relações nossas, da população com as águas, né? Quer dizer, tem N possibilidades da gente fazer isso e tem necessidades, por exemplo, do setor náutico, enfim, que não conseguem ser muito bem atendidas e que são carências desse setor, que poderiam estar sendo estimuladas, né? Um setor tão importante, por conta desse tipo de dificuldade. Enfim, a pergunta é essa. Enfim, o que representa essas qualificações, esse interesse público e tal, se já há uma compreensão mais específica sobre isso, ou ainda está em aberto, por aí. Obrigado. Perfeito. Eu vou sugerir, presidente e secretário, que o senhor responda as questões no final, caso tenhamos ainda mais alguma inscrição. E vereador Olibone, o senhor deseja fazer uso da palavra? Boa noite, presidente, tudo bem? Bem. Saúdo aqui o nosso diretor, Luiz Afonso, presidente, nosso secretário André, arquiteto Marcelo, enfim, todos que estão participando aqui da audiência pública. Eu estive conversando essa semana com o secretário André sobre, especificamente, uma situação muito pontual. Fiquei um pouco mais tranquilo, André, porque eu vi que essa área não está incluída nesses 70 imóveis aqui, né? Mas é claro que aqui a gente acaba se preocupando, porque o município tem muitos próprios, né? Não é só 70, mas é uma lista muito grande. Aqui são apenas 70 que estão sendo colocados para criar esse, vamos dizer, fundo. E eu queria te perguntar algumas coisas, André. Primeiro, no caso, aqui nessa lista consta, por exemplo, alguns terrenos com permissão de uso. E aí me preocupa, porque se nós avaliarmos do ponto de vista essas entidades que estão com permissão de uso, se não há como abrir antes desse projeto entrar em votação, um bate-papo com essas entidades para não termos problemas futuros, né? Porque essas entidades, à medida que elas não têm outra alternativa de continuar, de sobrevivência, de se instalar em algum lugar, pode haver uma reação significativa aí no momento em que
se colocará à venda esse terreno. O segundo, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim que é plausível. Por exemplo, os 24 lotes instalados ali próximo ao Porto Seco e que se utilizará os recursos para ampliação e término da obra Porto Seco, é uma coisa boa, porque isso termina aquele, vamos dizer assim, complexo que ele é destinado especificamente ao Carnaval de Porto Alegre, com um recurso que gerará da venda dos terrenos que estão ali do lado do Porto Seco. Acho que a comunidade carnavalesca deve ser, vamos dizer assim, favorável nesse aspecto. Por um outro lado, eu não sei se esses outros terrenos aqui têm ocupações ou, enfim, alguma ocupação já instalada há muitos anos. O meu assunto há poucos dias com o André foi nesse sentido. Uma comunidade que está há 40 anos em cima de uma área, com 13 famílias, obviamente não tem como entrar aqui num processo dessa natureza, porque se cria um problema para o governo, né, e para a sociedade, naquele momento ali. Porque existem muitos programas que nós, obviamente, temos que esperar, vamos dizer assim, as boas alternativas do governo federal, do governo estadual, para, vamos dizer assim, essas famílias terem a possibilidade de aquisição com um valor muito bem social, eu diria, e não valor real do que hoje é comercializado. Então, eu acho que nesse aspecto, André, eu pediria um tempo para que tu não coloque logo em votação, para a gente fazer um estudo mais detalhado, porque desses 70 pode ter uma pequena mudança, e aí eu acho que é importante o diálogo com essas pessoas que, ora, podem se sentir atingidos. Eu fico até frustrado numa audiência tão importante como esta, da questão dos próprios municipais, da criação desse fundo, termos 18 pessoas na audiência pública. Então, isso mostra que as pessoas não têm muita relação com a Câmara, não, elas não têm conhecimento, pouca gente dá importância. E a audiência pública é um momento para se tirar as dúvidas. Quem sabe a gente oportuniza a tua ida à Câmara também para poder falar nesse aspecto. Mas, a princípio, vejo a ideia de que o fundo é importante, à medida em que esse fundo tem uma política específica, e não muitas, senão tu não consegue atender a todos. Porque só uma que tu fala da reforma dos próprios municipais, alguns hoje completamente destruídos e tem que ter revitalizar, tem um custo significativo. Mas em direcionar para uma política de regulação fundiária, por exemplo, é uma mão na roda para o próprio governo, é algo importantíssimo de tantas áreas que estão aguardando a regulação fundiária. Eu destacaria umas para te observar, por exemplo, áreas importantes, como, por exemplo, onde o DMLU ocupa e a antiga SMOV também está ocupando, né? Se não é importante manter esses que, por sua vez, podem entrar no processo de reforma também. Mas acho que é o primeiro momento de uma audiência pública que a gente terá muito tempo para conversar. Pediria essa gentileza aí de nós fazermos uma avaliação mais detalhada para não termos alguma divergência aí, quem sabe lá a gente construa um consenso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Liboni. Consulto, temos o vereador Ferronato na audiência. O senhor deseja se manifestar, vereador Ferronato? Eu só me somo aí às manifestações do Liboni, cumprimentar o André pela exposição, pessoal da exposição. Quando está junto aí, eu acho que o Liboni apresentou bastante bem e sucintamente a questão aí. Me somo a ele e, no mais, um abraço a todos. Perdemos a contato com o vereador Ferronato. Está desligado o microfone do Luiz, eu acho. O Luiz Afonso. Eu já concluí a minha parte aí. O vereador Ferronato conseguiu fazer a sua manifestação. O presidente não consulta. Tem mais algum que deseja se inscrever? Eu gostaria, Luiz, só de complementar aí o que o vereador Liboni, né, falou, e o Ferronato. Nós sabemos que o número de imóveis e prédios do município é superior, muito superior a esses 70. Né? Então, essa preocupação que o Liboni tem, acredito que o Ferronato tenha, eu, uma quantidade grande, o presidente tenha,
né, de estar sendo incluído nesse rol aí de imóveis, áreas que hoje em dia tem pessoas que vivem nela, né? Tem pessoas que moram ali há 30, 40 anos. Nós temos vários bairros de Porto Alegre que as pessoas construíram as suas casas em cima de área pública. Isso é na Bom Jesus, no Morro da Cruz, né, no Partenon, na Zona Norte, e temos certeza que foi feito esse levantamento, e essas áreas que se encontram aí, disponível aí, são áreas, todas elas, que não tem ninguém habitando em cima delas, né? São áreas que não tem ninguém morando em cima delas, né? São áreas que a prefeitura detém, que tinha antes estacionamento, que a pessoa explorava esse estacionamento e a prefeitura nem tinha, não digo a participação, mas nem sabia que esse fato existia. Isso era na Perimetral, na Medianeira, em outras avenidas, né? Então, seriam essas áreas que estão em discussão, essas 70 áreas que estão aí, né, de prédios públicos, de áreas públicas, que, na verdade, não existe habitação em cima. Seria isso, só para ajudar e contribuir. Obrigado, vereador Claudio. Presidente Sequim, o arquiteto Marcelo gostaria de complementar só uma pergunta que ele estava fazendo. Pois não, arquiteto. Pode ser? Nessa mesma linha de tema, de preocupação que colocam o vereador Liboni e o vereador Janta, isso me lembrou, por exemplo, que na Orla de Porto Alegre a gente tem ali a Vila dos Pescadores, todo mundo deve conhecer, né? E tem também uma outra ocupação antiga ali, que é aqui no bairro Guarujá, que também é uma mini cidadezinha ali. São áreas de extremo interesse coletivo, de qualificação da paisagem e de um potencial de uso econômico positivo para a cidade, elevadíssimo esse potencial, né? E que tem esse problema que o vereador Oliboni coloca de gente morando há muitos anos. Então, a minha pergunta, ou não sei se chega a ser uma sugestão, mas mais uma pergunta, se não seria oportuno e até do ponto de vista urbanístico inteligente, a gente atrelar, fazer um inventário um pouco mais abrangente, específico e focado em algumas situações que ocorrem nesses terrenos, e de alguma maneira, que eu não sei bem como, enfim, a pergunta é essa, neste projeto, atrelar esses terrenos que forem identificados como temática específica, potencial temática específica, atrelar o projeto como prioridade, ou mesmo atrelar umas diretrizes de uso e ocupação, como se fez com a Orla lá atrás, quando a gente começou o GT Orla, quando eu estava no Executivo. Quer dizer, no caso da Orla, por exemplo, existe tudo isso inventariado, tendências de uso e ocupação, qualificações específicas, tudo isso mapeado. Então, uma sugestão como urbanista de que talvez esse interesse coletivo pudesse ser muito mais bem atingido e rapidamente atingido, com benefícios ainda maiores para a cidade como um todo, fisicamente, mas como para a população como um todo, se a gente fizesse essa espécie de detalhamento e atrelamento, né? Ou seja, encaminhar diretrizes de uso e ocupação juntos, conhecer melhor essas áreas, principalmente as de Orla, mas outras também, evidente. Então, essa é mais ou menos a colocação, sugestão, pergunta, enfim, obrigado. Perfeito. Não temos mais ninguém inscrito, senhor presidente. Creio que o secretário possa fazer as suas considerações, então. Obrigado, diretor Luiz. Quero agradecer muito a contribuição aí do arquiteto Marcelo, vereadores Oliboni, vereador Ferronato, líder do governo Janta, e realmente nós tivemos, como disse o vereador Janta, o cuidado de, nesta primeira leva, na verdade são 93 imóveis, né? Edificados e não edificados. Então, respondendo ao arquiteto Marcelo, nós temos muitos terrenos, né? E também alguns imóveis edificados. A grande maioria deles, vereador Oliboni, eu vou responder, Luiz, de forma conjunta os assuntos, né? E nós temos, assim, vereador Oliboni, a maioria deles desocupados. São imóveis desocupados, né? E nós temos apenas três desses imóveis, não, 4 desses 93 imóveis que têm
alguma ocupação irregular. Tá? Não quer dizer que são moradias, mas são áreas que, ou é área verde, área que não poderia estar sendo ocupada, mas eu quero lhe garantir uma coisa, nenhum desses 93 imóveis, tá, há qualquer intenção de despejar pessoas. Tá? Não é essa a ideia. O que a gente pretende é fazer a gestão desse patrimônio, que não é só alienação. Né? Nós, inclusive, podemos fazer a doação dos imóveis, sim, para fazer a regularização fundiária. Né? Então, isso vai facilitar a nossa vida. Né? O senhor citou, numa recente visita aqui, eu gosto muito de receber a visita dos vereadores, porque a gente consegue ficar próximo dos problemas e também das soluções. Né? Então, o vereador Liboni trouxe uma situação lá da Rua Albion, né? Aquelas 13 famílias que ocupam aquele espaço há mais de 40 anos. Né? E receberam notificação, né, para desocupação. Mas, na verdade, isso foi uma medida que, por força até de legislação federal, a gente precisava, sim, tomar algumas atitudes que estava represada desde 2018. Né? Então, essas são várias notificações que foram sendo feitas, e isso não quer dizer que a gente quer, sim, despejar ninguém. Né? Então, a gente está tratando cada caso de uma maneira adequada. Evidentemente, aquele terreno vai ser destinado, sim, para regularizar aquela situação das pessoas, né? Como tem sido feito. O secretário André Machado está muito dedicado nesse tema, né? E a gente vai trabalhar em conjunto. Então, esses imóveis que estão aqui, por exemplo, tem muitos imóveis que estão sendo utilizados para o comércio de forma irregular. Nós temos estacionamentos, tá? Postos de gasolina, tá? De forma irregular. Tem, só aqui, ó, temos 7 postos de gasolina em cima, estacionamento, né, na Avenida Ipiranga, e por aí vai. Então, são imóveis também em que tem prédios públicos, como o próprio prédio da SMOI, né, que não tem mais condições de uso, de utilização, né, tanto é que a nossa Secretaria de Obras agora foi para o novo prédio, porque não tem condições de trabalho para os servidores. Não quer dizer que a gente vai vender e destruir aquele prédio. A gente recebeu uma comissão, né, lá no gabinete do prefeito, da CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, preocupado com isso, e a gente disse para eles, olha, não quer dizer que a gente vai derrubar aquele imóvel, mas a gente pode fazer a gestão, pode fazer a parcerização, inclusive mantendo a fachada daquele imóvel. Então, o que a gente pretende, vereador Liboni, é fazer a gestão desses próprios que hoje, na verdade, representam uma pequena fração dos 11.294 registros imobiliários que o município é proprietário. Claro que nós temos desses 11.000 registros, a grosso modo, 8.000 registros que são leitos viários e 3.000 e poucos imóveis, sim, que compõem todo o acervo, né, de patrimônio. Então, a gente selecionou aqueles imóveis, inicialmente, que estão sendo usados comercialmente de forma irregular, né, imóveis desocupados, né, e que a gente pode, sim, fazer uma gestão já prévia. Aqueles que estão sendo ocupados por famílias, que, se eu não me engano, são pouquíssimos aqui, são dos 4, aqueles, acho que tem 2 só, que tem algumas famílias, a gente consegue resolver facilmente, sem problema nenhum. Né? Tanto é verdade que o governo não tem intenção nenhuma de retirar ninguém da onde está, nenhuma família, nenhuma comunidade. A gente conseguiu fazer e entregar aquela regularização fundiária lá da cooperativa Vida Nova, ao lado do Distrito Industrial da Restinga. Lá foram 300 famílias beneficiadas, né? E era uma área, uma ocupação que já estava consolidada há muito tempo, né? E a comunidade lá se organizou através de uma cooperativa, se eu não estou enganado, e esse imóvel foi passado para eles. Então, hoje eles pagam uma pequena quantia, né, que é tudo gerenciado pela cooperativa. Então, na medida do possível, a gente quer, assim, regularizar, né, essas famílias que estão há muitos anos utilizando os imóveis do município.
né? Em relação à questão do arquiteto Marcelo, que me ajuda aqui a aprofundar um tema, nós vamos poder, sim, arquiteto, permutar com a iniciativa privada imóveis e terrenos que não interessam mais para o município por construção. Então, por exemplo, né? Não estou dizendo que isso já é uma decisão, mas para construir o anexo do HPS, nós podemos, sim, permutar com a iniciativa privada a construção daquele anexo mediante a permuta com imóveis que não têm mais serventia para o município. Podemos fazer isso. Podemos construir escolas, construir creches, reformar prédios públicos com permuta. Isso facilita a nossa vida, né? Em relação a todos os TPUs, vereador Liboni, que estão vigentes, a gente tem regularizado isso desde o início da gestão, né? Nós temos hoje no município cerca de 530 TPUs, né? Entre TPUs é termo de permissão de uso, oneroso, não oneroso, né? E também cessão de uso para os poderes legislativo, executivo e também judiciário, né? De outras esferas. Então, TPUs não onerosos nós temos em torno de 121, e aí se inclui associações que desempenham alguma atividade social ou cultural, clube de mães, conselhos comunitários, CTGs, escola de sambas. Tem 6 terrenos no município que são utilizados por escola de samba, né? Templos religiosos, né? E outros 47 para atividades variadas, né? A Paz, outras associações, né? Recentemente, nós fizemos um TPU para o Museu do Hip Hop, lá na zona norte da cidade, que é para a cultura, e é um projeto fantástico, né? Então, uma escola que foi devolvida pelo Estado, agora vai ser utilizada para fomentar a cultura naquela região. Então, a gente tem sim a preocupação, né, de não revogar nenhum TPU que hoje está sendo bem gerido, né, que tenha retorno para a sociedade. Então, a gente pretende sim manter, estamos revisando, sim, porque nós tivemos algumas experiências muito desagradáveis de TPUs que estavam sendo desvirtuados, estavam sendo explorados comercialmente, né, o que não pode. Então, mas isso é a minoria, a grande minoria, né? Em relação às nesgas, né, nós temos, aí, claro, isso aí é uma decorrência das grandes obras de Porto Alegre, como a Avenida Tronco, né, que vai resultar em várias nesgas, né? Que a nesga, como o arquiteto sabe, é aquele terreno em que ele não tem como fazer uma edificação, né? Que tem alguma utilidade. Então, ele é considerado nesga, né? A nossa Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo atesta isso, que aquele imóvel individualmente não pode ter uma construção que seja servível, né? Ela é considerada nesga e, claro, a gente vai tentar colocar algumas nesgas, né, para alienação, somente aquelas que próximas a terrenos lindeiros, né? Muitas vezes o proprietário tem uma nesga do município do lado do terreno dele, né? E tem muitas dificuldades de fazer uma proposta de aquisição. Então, a gente vai resolver isso, né, de forma mais ágil. Em relação ao inventário, né, a ter uma clareza, né, dos imóveis, uma realidade concreta desses imóveis, nós, como eu disse, desde o início do ano passado, né, a pedido do nosso prefeito, Sebastião Melo, estamos promovendo um inventário, um verdadeiro inventário dos imóveis do município, né? Inventário inédito, nós licitamos, contratamos uma empresa para fazer esse levantamento. Então, a gente está em pleno inventário e esse inventário deve ser concluído no segundo semestre desse ano e nós teremos, sim, arquiteto, uma visão real do patrimônio e numa base de dados totalmente moderna, né? Só para você ter uma ideia, a nossa base de dados hoje é planilha do Excel, tá? Um sistema assemelhado a uma planilha do Excel, né? Com total ineficiência, né? Não estou achando culpado aqui, mas essa é a realidade, né? A gente vai dar um salto de qualidade após esse inventário. E claro que a gente vai conseguir identificar outras situações, né, para que a gente possa fazer uma melhor gestão.
que mais que eu poderia ressaltar? Para concluir, secretário. Concluindo, presidente, de certa forma, acho que eu consegui responder aí os questionamentos e eu quero me colocar à disposição aí do Poder Legislativo, presidente, para que, se for necessário, eu irei com o maior gosto aí na Câmara para a gente aprofundar, seja nas comissões ou nas bancadas, a gente poder dialogar e esclarecer os pontos que têm que ser esclarecidos desse projeto que realmente vai representar uma enorme inovação na gestão do nosso patrimônio imobiliário da cidade. Obrigado, secretário. Muito obrigado ao arquiteto Marcelo, que contribuiu muito. Obrigado aos vereadores que participaram. Não tendo mais nenhum inscrito, declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.